Olá, meu nome é Dânia e trago mais uma aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joso da sétima dimensão de luz, canalizado pelo On Money Lyrian no canal Clive Seres de Luz. Esse conteúdo tem o propósito de elevar a nossa consciência, o despertar da nossa consciência. A aula de hoje traz como tema a memória adormecida. Na linguagem universal, tudo o que acontece no espaço ou no universo está contido em composições de sua própria familiaridade ou semelhança. Toda a composição da biologia está ali impregnada. Toda a consciência da sua própria existência e toda a memória contida universalmente está sendo retida em alguma área específica do seu corpo, estabelecendo então uma sincronia, onde a memória existente ela se correlaciona também com a sua mente. Acontece que todo o esquecimento, o congelamento de uma memória evolutiva, ele acontece para então você buscar a supremação em situações que você ainda desconhece. A linguagem universal, ela é o caminho para você então encontrar nesse destino o alicerce adequado para você acessar as memórias que não estão relacionadas ao tempo. Por isso é importante você compreender que dentro da linguagem universal é inexistente o tempo, o passado e o futuro. Só existe realmente o agora. Então, quando falamos em memória, é um estado atuante nesse exato momento, porém adormecido em alguma parte do seu corpo, em alguma parte da composição dos seus corpos biológicos e etéricos. Toda essa combinação de elementos criativos passam despercebidos, porque em sua consciência não está ativada. Há o acesso de memória universal. Em tantas particularidades que cada humano convive em seu dia a dia, ele acessa fragmentos dessa memória, mas que estão neste planeta, ainda incidentes no quesito de você identificar ou relacionar a memória inexistente teoricamente para você e existente universalmente. Ainda a consciência não se manifesta com a integridade necessária para você buscar familiaridade, não com o que você faz, mas o que você não faz. A memória adormecida, ela detém toda a fragmentação da criação e através da linguagem universal, você reproduz na manifestação do seu amor incondicional toda a relação de relacionamento ou tudo que se relaciona. As identificações que você tem com outros humanos, com as coisas e com a relação que você desenvolve como o inconsciente ou o consciente relacionado à vida fora desse planeta. Quando você apenas condiciona a vida como um espaço de tempo onde o que nasce e o que morre nesse planeta apenas se condicionou
a uma única atuação que você está determinando o que o processo evolutivo é inexistente. Porque quando você olha o espaço vazio, quando você olha as estrelas e não consegue identificar familiaridade com a sua existência e universo, você automaticamente não consegue acessar fragmentos da memória adormecida universal. Você não consegue relacionar a sua vida local com a vida universal. O que eu quero transmitir para vocês é que a memória contida universalmente, ela está relacionada com a sua existência nesse plano na qual você está. Portanto, para você acessar esse conjunto de informações, você precisa deixar de apenas existir nessa encarnação atual. Deixar de existir não é mudar de plano. Deixar de existir é deixar com que as limitações, deixar com que as crenças, deixar com que as informações que te mantêm limitado e não permitem a expansão de sua consciência, possam realmente estar em outro lugar, mas não no seu presente. Porque o presente você precisa começar a acessar as memórias universais. Você precisa olhar para o universo. E mesmo com a compreensão da espiritualidade, você precisa superar a quarta dimensão. Então, adentrar em uma composição onde é ilimitado o seu acesso. Fugir de um parâmetro apenas do espiritual, conforme foi trazido na codificação desse planeta, mas sim estar aberto a desmembrar toda essa composição de memória, na qual existe no universo, e muito faz parte da sua atual encarnação, em termos de composição vibracional. Essa memória adormecida só começará a ser acessada quando você destituir o que hoje você se conecta frequencialmente no seu dia. E que, para acontecer isso, você precisa então iniciar o processo de externar o fluxo energético que está contido dentro de você, para acessar uma malha magnética que está fora do seu planeta. E essa malha magnética está contida no espaço, no vasto, no que não se pode ser visto, no que não pode ser tocado, mas está ali como se fosse uma estrada. Uma estrada que é utilizada justamente para o tráfico de informações. E esse tráfico de informações, ele está contido em todo o espaço. Imagine milhares de estradas, automaticamente se cruzando e levando informações para todo o universo. Essas milhares de estradas são as memórias contidas no universo. E você acessa essas memórias quando você exerce a não associação das energias do seu dia a dia com a evolução. Então, algo novo começa a emergir de dentro para fora. Uma necessidade, uma vontade de buscar algo completamente novo, que você não sabe, mas que está dentro de você, buscando conformidades que você sequer imagina o que seja, buscando familiaridade com o que você ainda não consegue identificar. E cada vez mais que você acessa essa malha magnética,
fora do seu planeta, mais você tem acesso à memória adormecida. E essa relação de você com essa memória irá ampliar a sua compreensão de familiaridade cósmica. E essa familiaridade cósmica irá estabelecer em você um vínculo que você desconhece. E é através desse vínculo que você então acessa a profundidade da linguagem universal, onde você irá acessar todo o mecanismo quântico, todo o mecanismo multidimensional, e fará com que você desenvolva aptidões que estão adormecidas, memórias que estão adormecidas, para então você acessar essa malha e se comunicar com o todo, o espaço. E essa comunicação, ela passa então a exercer uma fundamentação de eternidade, na qual essa memória, ela começa a se correlacionar com outros fragmentos de memórias e assim por diante. Então, você acessa essa malha eterna, onde a captação de um pequeno fragmento dessa memória, na qual antes era adormecido e agora deixou de ser, passa então a exercer, no bom sentido, influência evolutiva dentro de você. E você então começa a buscar a expansão de tudo que você acessa, porque quando você acessa apenas um fragmento, algo começa a mudar dentro de você e faz com que você busque mais e mais e mais. Não através de um desejo mental, mas sim você acessou justamente um caminho que é contínuo. E mesmo que você possa estar em termos de mente, dizendo eu vou parar, algo irá se movimentar dentro de você. E a sua alma, então, quando estiver acessando, será ela que dirá a você: vamos continuar. Porque este ou esses são os caminhos que iremos desbravar, conhecer ou reconhecer. Porque estamos agora acessando a memória adormecida, mas que ela sempre esteve presente, universalmente. Os supostos lampejos de consciência, quando eles acontecem, uma vibração está presente dentro de você. E esses lampejos é o inconsciente se manifestando e trazendo para a consciência uma fragmentação dessa memória adormecida. E quanto mais você acessa, mais você se identifica. Não como um habitante de um planeta, mas sim como um correspondente, uma correlação, uma similaridade, uma sincronicidade universal. Você passa então a sentir que o ser que antes habitava você, ou você se sentindo um ser, mas passa a estar se sentindo sincronicidade. E eu não estou falando do processo verbal, eu estou falando do processo, mas eu estou dizendo que você se torna sincrônico, você é sincronicidade. Você então se relaciona em sincronicidades com o universo porque você começa a se correlacionar da forma com que você um dia foi criado pela fonte criadora. E assim você retorna à combinação de elementos na qual você foi criado, com elementos contidos em todo o espaço.
Quanto mais você se liberta, mais você se identifica com o todo. Quanto menos você se limita onde você está, mais você altera o seu estado de consciência. Quanto mais liberta você se sente, mais você acessa a memória adormecida. Quanto mais independente você for, mais consciente você será de tudo o que se relaciona com você e o universo através da memória adormecida. Quando ela acorda, você então descobre que a linguagem universal nunca esteve distante de você. E você irá descobrir então que ela sempre esteve presente. E que agora a sincronicidade, que é você, acessa a ela definitivamente para compor um dos elementos que você irá usar para continuar a desbravar os confins do universo. A aula de hoje nos mostra que a linguagem universal, ela ensina que todo o universo está interligado e contém memórias, informações armazenadas tanto no corpo biológico quanto no corpo etérico de cada ser, de cada humano. Acontece que o esquecimento ocorre para impulsionar a nossa evolução e buscar novas experiências. Joseph também nos ensina que o tempo é apenas uma ilusão, que só existe o presente. Ele fala que as memórias universais podem ser acessadas quando se supera as nossas limitações mentais, as nossas crenças, os condicionamentos da vida terrena. E que todas essas memórias estão conectadas a uma malha magnética cósmica, uma rede de informações que atravessa o espaço, a multidimensionalidade. E ao nos conectar com essa rede magnética, desperta as nossas memórias adormecidas e expande a nossa consciência, fazendo com que a gente consiga compreender a ligação com o todo e com a criação. O acesso à memória universal nos leva à sincronicidade com o universo, permitindo para que nós possamos reconhecer como parte do todo e nos libertando dessas limitações, faz com que nós possamos elevar a nossa consciência, a nossa evolução espiritual e vibracional. E chegamos ao término de mais uma aula da linguagem universal. Agradeço a você por me acompanhar até aqui. Agradeço todo o ensinamento do irmão Joseph. Agradeço a Deus por proporcionar a evolução espiritual para a humanidade.